Então, gente, continuando com a aula de hoje, tá? A gente vai projetar, né, o trocador de calor, certo? Esse trocador de calor, a dimensão que é característica, como vocês já sabem, né, é a área de troca térmica, certo? Então, a gente vai determinar as características em relação à área, né, do trocador 105, certo? As heurísticas para o trocador de calor, elas são ao redor de 13 heurísticas, como vocês podem observar aqui. De acordo com a necessidade, então a gente vai considerando ou vai excluindo uma ou outra heurística. Certo? As que a gente vai considerar aqui para o caso do projeto seria a regra 1, a regra 6, a regra 7 e a regra 8. O que fala a regra 1? Ele está falando de um fator de segurança, né? Eh, Então ele fala, olha, para estimativas conservativas a gente vai definir um fator de 0,9 para trocadores de calor de casco e tubo sem mudança de fase, certo? Eh, Quando o diferencial de temperatura ele é muito grande, a gente considera um fator menor que seria de 0,85. Então a gente, para esse caso aqui, a gente vai observar que essa variação de temperatura é ao redor de 8 graus Celsius, então a gente vai considerar um fator de 0,9, tá? A regra 6 ela fala que o diferencial mínimo de temperatura deve ser de 10 graus Celsius, né? Vamos ver aqui a regra 6 seria a temperatura, a diferença mínima de temperaturas, né, entre os fluidos deve ser de 10 graus Celsius para fluidos e de 5 graus Celsius para refrigerantes. Então a gente vai fazer daqui a pouco esse cálculo, tá? E a seguir a regra 7, ela fala que geralmente a água entra a 30 e sai a 40 graus Celsius. E a regra 8 fala que o coeficiente global de transferência de calor. Por aqui, coeficiente global de transferência de calor para estimativas de processamento quando a gente considera água eh, como água e qualquer líquido, né? Seria 850 para condensadores 850. Troca térmica entre líquidos y líquidos diferentes de agua, ¿no? Sería 280, entre líquidos y gases 60 y entre gases sería de 30 y así sucessivamente, né? Essa regra ela fala qual seria o coeficiente global de transferência de calor e o tipo de fase e fluido que eu estou considerando, seja água ou qualquer outro tipo de fluido em fase líquida, certo? Então a gente primeiro o que a gente faz é calcular o diferencial mínimo de temperaturas, certo? Entre a água que está saindo, que está entrando, né? E o fluido que está saindo, quer dizer, então a gente vai lá para o diagrama, vocês podem observar que o que está indicado em vermelho tem um fluxo que está entrando, que é a mistura das correntes, que uma parte da corrente 14 passa por uma válvula de expansão. Esse fluido ele entra a uma temperatura de 112 graus Celsius, agora a gente vai verificar na tabela e sai a 105 graus Celsius, certo? A água que está fazendo o resfriamento, ela entra a 30, certo? E sai a 40. Então, esse diferencial de temperaturas que eles estão falando, que seria esse diferencial aqui, delta T mínimo, seria entre a água que está entrando, né, e o fluido que está sendo resfriado, né? O fluido a água entra a 30 graus Celsius e o fluido que está saindo, ele sai a 38 graus Celsius. Vamos verificar que seria a corrente número 15. Vamos lá para a tabela 5. Corrente 15. Se vocês verificam aí a temperatura em graus Celsius da corrente 15 seria 38, né? 38 menos 30, 8 graus Celsius. Quer dizer que esse diferencial mínimo de temperatura deveria ser de 10, né? E o que a gente está observando aqui é que é 8 graus Celsius. Essa diferença não é significativa quando a gente vai calcular a área de troca térmica, porém, como a gente pode observar, a gente está violando essa regra heurística, né? Certo? Porém, a gente vai continuar fazendo os cálculos considerando as heurísticas para saber se no cálculo da área de troca térmica ela tem um efeito muito grande, violar em 2 graus esse diferencial mínimo de temperatura, beleza? Então, a gente calcula o diferencial mínimo de temperatura, essa equação que a gente vai considerar seria essa equação aqui, vou voltar aqui um pouquinho só para vocês
observar onde que a gente está pegando essa equação. Vejam a regra número 1, Q seria igual a 1, que será o coeficiente global de transferência de calor, a área de troca térmica, o fator de segurança e a temperatura média logarítmica, né? Considerando o fator F, né? Como já falei para vocês, de 0,9, certo? Então vamos lá. O diferencial mínimo de temperatura. Esse diferencial mínimo de temperatura seria entre esse 105 e a corrente que está entrando, que é uma parte da corrente 14, que passa por uma válvula, essa corrente entra a 112 graus Celsius. Se vocês podem verificar no PowerPoint, ela passa por uma válvula de expansão e esse valor não está definido na tabela. A temperatura ela cai quando acontece essa expansão nessa válvula, ela cai para 105 graus Celsius e a água ela entra a 40 graus Celsius. Essas seriam as duas temperaturas que a gente está considerando nessa subtração aí. Menos, né, a temperatura de 38, que seria a temperatura, desculpa, 105 seria a temperatura da corrente que está entrando, que é uma parte da corrente 14, uma vez ela sofre a expansão, certo? E 40 seria a temperatura de saída da água, certo? 38 seria a temperatura de saída da corrente que está sofrendo esse resfriamento e 30 seria a temperatura de entrada da água. Se a gente calcular essa temperatura média logarítmica daria 27,2, considerando um valor de Q de 1085 megajoules por hora, certo? Esse valor ele é considerado, ele é extraído da válvula de condições de desenho da tabela 1.7, 31 kilobytes ou 1085 megajoules. Vamos lá para a tabela 1.7. Então, se vocês observam, o trocador de calor é 105, a gente verifica a troca térmica de calor é 105. Esse duty que está expresso aqui, se vocês observam na quinta coluna, sabe, onde está escrito heat exchangers, na primeira linha, tight area duty seria 1065 megajoules por hora, certo? Então esse seria o valor que a gente vai considerar como troca térmica. Beleza? Então a gente já tem todas as variáveis e o que a gente vai fazer é isolar a área de troca térmica. A gente tem o fator de segurança, o diferencial de temperaturas, temperatura média logarítmica, certo? A gente tem o que? Então a gente vai calcular a área. Essa área seria de 14,46 metros quadrados. Segundo a regra 9, certo? Esse trocador, por causa dessa área, deveria ser um projeto de tubo duplo ou tubo múltiplo, certo? E comparándose esse análise com as informações da tabela 1.7, obtemos uma heurística que realmente é esse tipo de design, certo? Com uma área de 14,5 metros quadrados, certo? Se a gente observa a área que é calculada sem ser heurísticas, considerando um desenho um pouco mais considerando as equações de troca térmica, né, e o projeto dos trocadores de calor, essa área seria de 12 metros quadrados. Vamos lá para a tabela 1.7. Então a gente simplesmente está fazendo uma comparação para saber se o cálculo que a gente fez está de acordo. Vejam aqui a tabela 1.7, a área seria 12 metros quadrados. Quer dizer que essa diferença, essa violação em 2 graus Celsius da temperatura, não tem uma influência muito grande no cálculo da área de troca térmica, então a gente pode deixar os cálculos como a gente fez, considerando as heurísticas, certo? E está escrito aqui nessa parte aqui, né? Então, a área seria de 12, a gente fez um cálculo de 14, quer dizer que a gente não teve uma variação muito grande em relação à área, quer dizer que essa variação de 2 graus Celsius não tem uma influência muito significativa no cálculo da área de troca térmica, certo? Então, lá nas atividades, eu vou colocar um PDF para que vocês vejam os cálculos para os 3 equipamentos que estão faltando,
para aplicação da parte das heurísticas, que seriam os equipamentos. Vamos ver aqui no início da apresentação. Então, seriam a coluna 101, certo? Desculpa, o compressor 101, a torre 101 e o H101, que seria o forno 101, certo? Na próxima aula vou explicar o último equipamento. Então, esses três últimos equipamentos fica para vocês como atividade para a próxima semana. E na próxima semana vou explicar os cálculos da bomba, que seria a P101, e a gente continua com os tópicos em relação à disciplina, certo? Então, muito obrigado.